Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é segunda-feira, dia 1º/5/2023. Começamos aí mais um mês mariano. E hoje nós celebramos dia de São José Operário, dia do trabalhador. Então vamos pedir a São José Operário que possa cada vez mais ajudar as pessoas que estão nesta procura por um trabalho para o seu sustento. E também vamos agradecer as graças alcançadas por intermédio de São José, para que ele possa continuar abençoando o trabalho de todos nós, nos dando força e saúde para estarmos cada vez mais prontos para correr atrás do nosso sustento e agradecer pelo nosso trabalho sempre. Hoje nós vamos refletir os apóstolos e os autores dos evangelhos. Lembrando que as nossas reflexões estão sendo feitas com a ajuda do livro 101 Coisas que Todos Deveriam Saber sobre o Catolicismo, incluindo as crenças, as práticas, os costumes e tradições. Jesus teve muitos discípulos e seguidores devotos durante a vida. Dentre eles, escolheu 12 homens para viajar em sua companhia. Depois da morte de Jesus, esses discípulos vieram a ser conhecidos como os apóstolos, da palavra grega apóstolos, enviados. Jesus instruiu-os para que um dia saísse pelo mundo divulgando a sua mensagem. Os 12 apóstolos eram Pedro e o irmão dele André, Tiago maior e João, também irmãos. Este João não deve ser confundido com João Batista, que teve um papel separado como precursor, o que anunciou o advento do Filho de Deus. Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomás, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, filho de Tiago, e Simão. Judas Iscariotes, que trairia Jesus por 30 moedas de prata. Posteriormente, Paulo se juntaria aos cristãos e chegaria a ser considerado pelos 11 apóstolos originais como um dos seus pares. Assim, Paulo tornou-se uma espécie de apóstolo honorário, por causa da importância e da influência dos seus ensinamentos e orações, especialmente entre os gentios. Era um privilégio especial os discípulos desfrutarem da proximidade de Jesus e receberem a instrução e a sua sabedoria. Como testemunhas da vida de Jesus na terra e aprendizes dos seus ensinamentos, os discípulos que se tornaram os apóstolos também foram os fundadores da igreja e as fontes dos evangelhos, inicialmente transmitidos oralmente e, por fim, registrados por escrito. Os evangelhos, as cartas apostólicas e outros textos foram compilados como Novo Testamento. Jesus escolheu Pedro, um pescador casado que morava na Galileia, para ser o líder dos discípulos e, por fim, da nova igreja. O nome de Pedro era originalmente Simão.
Depois, Jesus passou a chamá-lo Cefas, pedra em aramaico. Posteriormente, esse nome mudou para o grego como Pedro, que em grego Petros, quer dizer pedra. O novo nome, denotação à função central de Pedro no círculo próximo de Jesus, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja. Essa passagem está em Mateus, capítulo 16, versículo 18. A escolha por Jesus de um pescador e o nome que atribuiu a ele eram ambos simbólicos. Jesus escolheu Pedro para ser um pescador de homens, o primeiro na linha apostólica daqueles que o seguiam. 2 dos evangelhos do Novo Testamento foram atribuídos aos apóstolos Mateus e João. Os outros 2 foram atribuídos a Marcos e Lucas. A palavra evangelho significa boas notícias. E os 4 evangelhos do Novo Testamento apresentam as notícias da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Cada evangelho continha uma mensagem diferente e se concentrava em aspectos diferentes da interpretação da vida, dos ensinamentos e do significado de Jesus. Embora não tenha sido um dos apóstolos originais, Marcos provavelmente foi um discípulo de Jesus. O Evangelho de Marcos concentra-se no sofrimento de Jesus, com que os cristãos perseguidos podiam se identificar. Muito provavelmente escrito em Roma, por volta de 65, 70. O Evangelho de Marcos é considerado o mais claro e o mais curto dos 4 evangelhos, contendo mais histórias de milagres e menos ensinamentos do que os outros. Marcos também diz aos leitores sobre como moldar a própria vida pelo exemplo de Jesus, especialmente pelo seu amor abnegado. O que ele pretende que seja um cristão e que é nisso que repousa a esperança. Mateus, um coletor de impostos, antes de deixar esse trabalho pela orientação de Jesus, provavelmente escreveu seu evangelho em hebraico. Acredita-se que um judeu grego erudito traduziu depois para o grego. O Evangelho de Mateus explica como Jesus, no papel do Messias, cumpre as profecias judaicas e também enfatiza a união dos cristãos em torno da fé em uma comunidade de amor. Companheiro de São Paulo, Lucas era um médico de Antioquia, alguns dizem da Grécia, que na realidade nunca se encontrou pessoalmente com Jesus. É provável que tenha escrito o 3º evangelho na Grécia por volta dos anos 85. O evangelho de Lucas dirigia-se aos cristãos que tinham sido pagãos. O trabalho dele é marcado pela preocupação por aqueles que mais precisavam de súplicas e que quase sempre eram desconsiderados. As mulheres, os pobres e assim por diante. Observa que Jesus, no papel do Salvador, não faz discriminação com base em raça, classe ou sexo. É Lucas que apresenta o relato da natividade, enfatizando como foi humilde o nascimento de Jesus. João foi um dos 12 apóstolos de Jesus, nascido na Galileia, era irmão de Tiago Maior, outro apóstolo. João era um pescador até que Jesus o chamou. Um dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus. Os outros eram Tiago Maior e Pedro. João
foi juntamente com Pedro o primeiro apóstolo a chegar ao sepulcro de Jesus depois da ressurreição. João foi o único apóstolo presente à crucificação e foi ali que Jesus deixou a mãe, Maria, aos seus cuidados. O Evangelho de João é escrito em cerca de 90, alguns afirmam em cerca de 110. Formula a difícil noção de Jesus como um ser divino, embora também enfatize a humildade de Jesus. O autor do Evangelho de João quase certamente não era um discípulo de Jesus. Muito provavelmente era um seguidor ou conhecido de João. O Evangelho de João tem um enfoque mais filosófico e teológico do que os outros evangelhos. É um evangelho que provavelmente foi escrito depois de um período de longa reflexão, ao contrário dos outros evangelhos, que servem mais como uma documentação dos acontecimentos. Hoje, então, nós estamos refletindo sobre os apóstolos e os autores dos evangelhos. Então, nós sabemos, como ouvimos nas Sagradas Escrituras, como está documentado na Bíblia, que os apóstolos foram aqueles 12 homens que Jesus escolheu para que caminhassem ao seu lado, para viajar com ele, para viver toda a experiência de caminhada ao lado de Jesus. E Jesus, já sabendo de tudo aquilo que iria enfrentar, de tudo aquilo que iria acontecer, e os apóstolos claramente não sabiam que Jesus seria morto ou crucificado, Jesus então os preparou para que depois da sua morte eles viessem a ser conhecidos como os apóstolos, os enviados, para que eles pudessem sair pelo mundo divulgando a mensagem de Jesus. Tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus, eles iriam sair espalhando, cada um em um canto, assim como nós conhecemos as histórias dos apóstolos em filmes, livros, na própria Bíblia. Cada um deles teve um caminho diferente e foram autores dos evangelhos. E aqui, ao ouvir sobre o nome Mateus, Lucas, João, Pedro, cada um escrevia de uma forma diferente. Cada um relatava algo diferente, mas sempre voltados para Jesus, sobre aquilo que aprenderam com Jesus. E Jesus escolheu a Pedro, que era um pescador, para ser pescador de homens. E disse a Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja. Então Jesus confiou a Pedro, e nós até dizemos que São Pedro tem as chaves do céu, não é isso? Jesus confiou ele, então, à igreja. E daí vem os papas, que são como São Pedro, que Jesus confia a igreja a eles, para que eles possam, então, ensinar, ajudar, levar a mensagem de Cristo, como nós podemos acompanhar o nosso Papa Francisco, um Papa muito querido, assim como os outros também que passaram, que leva a mensagem de Jesus, que luta por um mundo melhor contra a fome, a violência, tudo aquilo que não é bom para uma vida digna e cristã. Como ele viaja para vários países e se depara com várias situações,
E nós, hoje, somos esses discípulos e discípulas de Jesus, aonde, através dos apóstolos, onde lemos passagens bíblicas, aprendemos sobre Jesus. E com o próprio Cristo também aprendemos. E nós só sabemos como foi a vida de Cristo através dos apóstolos e daqueles que estão na Bíblia contando sobre a sua vida. E a partir daí, fica para nós o ensinamento. E devemos, então, levar a todos os cantos. Então, esta missão agora está confiada a nós que estamos aqui, nesta terra. E é o nosso dever plantar as sementes para que possam germinar e dar bons frutos, ajudando aqueles que mais precisam da nossa atenção e do nosso cuidado. Por isso, a nossa Igreja Católica reflete sobre tantos temas que são pertinentes em nossa sociedade, no nosso mundo, para que possamos nos sensibilizar com a ferida do outro para ajudar. Então, note como foi importante o papel dos apóstolos e como é importante o nosso papel como discípulos e discípulas de Jesus nos dias de hoje. Aquilo que ele confia a nós. Por isso, nós devemos cada vez mais pedir a Deus que nos abençoe, nos guie e nos dê força para enfrentar as dificuldades e continuar levando a sua mensagem. E aí nós temos também os santos e santas que seguiram esse exemplo de Jesus, dos apóstolos, e foram fazendo tantas coisas boas, até que se tornaram santos e santas. E nós temos as nossas pastorais, os nossos grupos, os nossos movimentos que também fazem esses trabalhos como os discípulos e discípulas de Jesus. Por isso nós devemos fazer bem, porque estamos fazendo para Jesus, em favor do próximo. Tá bom? Então que você possa ter uma ótima segunda-feira. Hoje é feriado, Algumas pessoas estão descansando, outras estão trabalhando, mas que possamos dar graças a Deus em tudo e glorificar o seu nome. Paz e bem a todos vocês. Não se esqueça de deixar sua curtida. O seu comentário também é muito importante. E compartilhar também. Vamos compartilhar a mensagem, assim como os discípulos compartilhavam e levavam a palavra de Deus a todos os lugares com os ensinamentos. Faça isso também. Tudo bem? Grande abraço. Espero você para o nosso próximo encontro, na quarta-feira. Hoje nós vamos refletir os 10 mandamentos. Paz e bem.